Boa noite, Igreja Oceânica. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? É uma alegria estar de volta aqui com vocês após 3 semanas de férias. Eu e a Deise saímos, tivemos aí conhecendo os paraísos que o Franklin nos apresentou. A gente passou uns dias em Ubatuba, um lugar assim alucinante. É o maior barato com 48 anos pegar onda, né? Você acaba se sentindo garotão, aí Deus lembra, né? A prancha bateu em mim, estou aqui com o ombro doendo. Deus lembra que não somos mais tão garotões assim, mas enquanto a gente está lá dentro d'água é muito bom. É uma alegria estar de volta. E eu não tive a oportunidade de estar com vocês aqui no último culto, né, do ano passado, e não consegui desejar um feliz ano novo para vocês. E eu fiquei pensando no que eu poderia trazer de meditação, minha primeira meditação do ano de 2015, o que eu poderia trazer de tal forma que eu pudesse desejar um feliz 2015 para os meus irmãos, para a minha comunidade da fé, para a minha igreja que me ama e que eu a amo. E aí eu estive pensando em Deuteronômio 10, o 5º livro da lei, o 5º livro da Bíblia, uma passagem que, ouvindo a mensagem do Jonatas na semana passada, também tocou muito no meu coração, e tem um link, tem tudo a ver. Aquele povo no Antigo Testamento é um retrato do que é a gente hoje, nos dias de hoje. Eu me identifico como que uma civilização que viveu há milênios tem tanto link, tem tanta proximidade, tem tanta coisa parecida com a gente. E da mesma forma que nós ainda estamos iniciando um novo ano, né? Apesar de janeiro já estar praticamente acabando, mas a gente ainda está no início de um novo ano, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, nesse momento desse capítulo que nós vamos ler, eles estavam prestes a começar uma nova fase na caminhada deles com Deus. Eles estavam prestes a entrar em Canaã, uma nova terra, uma nova experiência de relacionamento com Deus. E Moisés traz a eles uma palavra que, da mesma forma que a gente, às vezes, o que Moisés falava para aquele povo já tinha ouvido, não era inédito. Muitas mensagens de Moisés em Deuteronômio, para o povo de Deus ali, não eram mensagens inéditas. Eram palavras que eles já deveriam ter, no mínimo, decorado. E muitas vezes, para mim e para você também, o que é pregado nesse púlpito, em muitas ocasiões, não é algo inédito. O que é e que deve ser relevante, o que deve ser marcante, o que deve chamar a nossa atenção, e eu chamo agora para esse momento, é o que Deus tem falado com você domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, tem sido colocado em prática? Como o Jonatas trouxe na semana passada, se eles me ouvissem. Então é isso que a gente precisa trazer para a nossa mente, para o nosso coração nesse momento. O que Deus tem falado com a gente tem ouvido e tem encarnado isso, tem transformado a mensagem dele em vida no nosso dia a dia. Então isso que é importante. Mas antes de ler, vamos orar. Deuteronômio capítulo 10. Vamos ler apenas 2 versículos. É muito bom ouvir a voz das crianças aqui no nosso meio. Estava com saudade dessa música. Em breve retornaremos às nossas atividades no Oceânica Kids. A gente está se preparando para o nosso retiro, para o nosso congresso anual. Então, se você já achou, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A gente te agradece nesse momento pelo privilégio que temos de estarmos com ela aberta na nossa frente. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa caminhada. Eu te peço que nesse momento o Senhor nos abençoe através dela, Senhor. Fala com a gente, que a nossa atenção, a nossa mente, o nosso intelecto esteja voltado agora para ouvir a Sua voz, Senhor. Fala com a gente. Da mesma forma que o Senhor falava com Moisés, falava com aquele povo que caminhava com Moisés, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz e encarnarmos a Tua mensagem, transformá-la em vida, Senhor, em dia a dia, para que, como o apóstolo Paulo nos exorta, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa em nossa existência, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deuteronômio 10, versículo 12, diz o seguinte: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos,
que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Amém. Até aqui. E agora, ó Oceânica, que é o que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Essa pergunta retórica registrada por Moisés nesses 2 versículos é comum em todos os momentos em que o povo de Deus estava preparado para iniciar um novo relacionamento com Deus. Moisés trazia o povo a uma avaliação. O que a gente fez até agora de certo, de errado, o que precisa ser revisto, qual o novo objetivo que precisa ser traçado. Então, em todos os momentos chaves, Moisés trazia o povo para esse encontro e eram revistas algumas questões básicas. E aí Moisés faz essa pergunta retórica, uma pergunta que o povo já sabia a resposta. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele traz todos os requisitos que Deus demanda daquele povo. E era uma pregação que trazia aquele povo para uma tomada de decisão. Ó Oceânica, ó povo de Deus, o que o Senhor requer de vocês nesse momento, que se vai iniciar uma nova caminhada, um novo ano. E aí tal decisão era o equivalente a escolher a ser abençoado ou não ser abençoado. Deus é um Deus tão gracioso que Ele não nos impõe absolutamente nada. É uma relação de amor, uma relação de confiança, uma relação de conhecimento íntimo. Então era um momento de decisão e de escolher ser abençoado ou não ser abençoado. Moisés, nesse contexto, diz para aquele povo, e hoje o Espírito Santo diz a nós, o que Deus requer de seus filhos nesse ano que se inicia. O que Deus requer daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então anote aí, em primeiro lugar, fica claro aqui nesses versículos que lemos, a primeira coisa que Moisés toca no assunto principal aqui, que é tocado por Moisés para aquele povo, é o temor ao Senhor. Primeira coisa que ele fala, o que vocês precisam, o que Deus requer de você, ó Israel? Tema ao Senhor. Mas afinal, o que é temer ao Senhor? Uma expressão tão falada, tão usada, tão cantada pelo povo de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso? E a Bíblia é recheada de versículos que apontam para essa questão do temor ao Senhor. O exemplo clássico, o primeiro versículo que veio à minha mente, Provérbios 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, em outras versões, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. No Novo Testamento também apresenta várias passagens sobre o temor ao Senhor. Eu anotei uma passagem em Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz o seguinte: a igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, o que é o temor ao Senhor? Apesar, quando a gente vai lá para o dicionário procurar saber o significado da palavra, ela está associada principalmente a medo. Temor o primeiro significado de temor é medo. Só que de forma alguma Deus vai exigir da gente medo. Medo normalmente afasta a gente daquilo que é objeto do medo. Não eram poucas as vezes que ao entrar no mar, a gente sente medo de encontrar alguma coisa que não seja da terra, né? Um tubarão, algum ser do mar. Então o medo normalmente nos afasta de uma situação desagradável. E não é isso, Deus quer que nos aproximemos dele, não que nos afastemos dele. Então, o temer a Deus não é essencialmente nutrir esse medo clássico do significado da palavra temor. Deus, na verdade, quer que nos aproximemos dele. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não existe medo. Pessoas que se relacionam em amor não nutrem medo, não desenvolvem medo uma pela outra. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor que João está falando aqui? Jesus Cristo. Então, o relacionamento com Jesus lança fora todo medo. Todas as nossas crises, todas as nossas neuroses, todas as nossas esquisitices e temores no sentido de medo, são lançados fora, são exterminados à medida que nos relacionamos com o Senhor Jesus.
A crise se estabelece, na minha pesquisa aqui, porque o próprio Senhor Jesus, numa passagem de Mateus 10, 28, diz que nós temos que ter medo. Vocês estão acompanhando aí no slide, ó. O próprio Senhor Jesus fala claramente no temor ao Senhor, no sentido explícito de medo. Não tenho medo, Mateus 10, 28, mas aí eu vou explicar o contexto. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo, e aí esse medo aqui no grego é pavor mesmo, é medo de bater as pernas. Não tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A título de curiosidade, Jesus é a pessoa que mais fala em inferno na Bíblia. Então, analisando o contexto dessa passagem, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos? A gente não tem que nutrir medo pelo nosso semelhante. Eu não tenho que ter medo de um ser humano. No máximo que o ser humano vai me fazer é mal ao meu corpo físico. Só. Fica por aí. A gente deve ter medo, e aí a explicação de Jesus nesse contexto, se você for ler o capítulo, é de pecar contra Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. E estando afastado de Deus, isso pode fazer mal à nossa eternidade. Isso é sério. Então o que Jesus está passando para os seus discípulos é: tenham medo sim, pavor sim, de pecar contra Deus, porque isso afasta você de Deus, desse relacionamento que lança fora todo medo. Então temam pecar contra Deus, tenham medo de pecar contra Deus, porque isso compromete o relacionamento de vocês com Deus do amor. Então o mal que um outro ser humano possa produzir para a gente não tem poder de me afastar de Deus. Percebem isso? Um outro ser humano não consegue, o mal que o meu próximo possa me produzir, não consegue me afastar do amor de Deus. Mas se eu começar deliberadamente a pecar, isso vai me afastar do meu relacionamento com Deus. Então, temer ao Senhor é algo que muito mais nos aproxima dele. A gente precisa ter medo de pecar contra ele. Por isso, a gente pode afirmar com absoluta segurança que é possível temer a Deus em amor. É possível temer a Deus demonstrando a Ele nossa forma amorosa, de respeito, de reverência, que é fruto de um coração apaixonado por Ele. À medida que nos relacionamos com Ele, a gente vai desenvolvendo temor, a gente vai desenvolvendo encantamento, esse encantamento desenvolve reverência. Então, temer a Deus é, acima de tudo, respeitá-lo quem Ele é. Não o que Ele faz por nós, mas quem Ele é, o soberano, o Criador, o doador da vida, aquele que permite que o seu corpo, nesse momento, funcione. O oxigênio faz todas as suas trocas dentro do nosso corpo, isso resulta em vida. É reverenciá-lo, é obedecê-lo baseado na revelação do seu caráter, dos seus atributos. Então, quem teme, respeita, reverencia, obedece, se encanta, se deleita, adora, ama. Se o pecado me afasta da comunhão com esse Deus maravilhoso, então, como Jesus nos exorta, eu preciso ter medo de pecar contra esse Deus maravilhoso. Então, ou o temor ao Senhor me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar desse Senhor. Vai me afastar de reverenciá-lo, de respeitá-lo. E aí, para se tornar mais fácil o entendimento disso, eu trouxe alguns versículos que tem a ver com a aplicação prática do que é realmente temer ao Senhor. Vão exemplificar isso de forma prática. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Então, temer ao Senhor é ter o Senhor como a nossa única referência de Deus para ser adorado. E aí é um ledo engano achar que por a gente não ter nas nossas casas imagens de escultura de outros deuses, que às vezes nós não adoramos outros deuses. É muito comum nós, seres humanos, transformarmos aquilo que Deus nos deu como bênção, a gente transformar em ídolo, transformar em Deus e passar a adorar a bênção no lugar do Deus da bênção. Família é para ser bênção. Existem pessoas que tratam a sua família como se fosse um Deus. Nosso cônjuge é para ser uma bênção na nossa vida. Existem pessoas que tratam o relacionamento conjugal como uma idolatria. Existem pessoas que se relacionam com o trabalho e com o dinheiro como se fossem entidades, como se fossem deuses. Existem pessoas que quando perdem o trabalho, você sabe quando o relacionamento é idólatra, quando uma pessoa perde o trabalho é para ficar triste. Mas quando o relacionamento é de idolatria com aquilo ali, ele se mata. Porque ele perdeu o Deus dele.
Então, muitas vezes nós levantamos deuses no altar do nosso coração que não necessariamente têm imagem de escultura, mas ocupam o lugar do nosso Deus. Então, temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. Meu coração não prestará culto a mais ninguém, somente a Jesus Cristo, somente ao meu Deus. Temer a Deus é buscar uma vida diária de santidade e pureza. É impossível temer ao Senhor se você não desenvolve, não busca santidade. 2 Coríntios 7, versículo 1. Amados, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, temer a Deus é lutar contra todas as forças de manifestação do pecado na nossa vida. Isso é buscar santidade. Provérbios 8, versículo 13. Olha que explicação clara. Temer ao Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é odiar tudo aquilo que é contrário à natureza, ao caráter de Deus. Nosso Deus, a gente fala, Deus é um Deus bom. Então, temer ao Senhor é não se relacionar, não flertar com absolutamente nada que seja contrário ao nosso Deus, ao caráter do nosso Deus. Temer ao Senhor é odiar o mal, o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Curioso como que o autor desse provérbio relaciona a língua, o jeito da gente falar, as coisas que a gente fala. Pode estar associado ao mal. Então, temer ao Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância, que nos torna deuses. Quando você alimenta o seu orgulho, a sua arrogância, você assume o lugar de Deus na sua vida. O mau comportamento e o falar perverso. Assim, temer a Deus é como o oxigênio para a vida do discípulo. Não existe cristianismo sem temor a Deus, sem temer ao Senhor. Então, a minha palavra é que a gente inicie 2015 gravando isso no nosso coração. O que Deus requer de mim? Que é a gente, que eu e você, que nós o reverenciamos, que a gente o respeite em amor e que a gente nutra e tenha esse cuidado no sentido de temê-lo, de reverenciá-lo, de se encantar constantemente com o seu caráter, com os seus atributos. Todos os outros requisitos estão entrelaçados com o temor ao Senhor. Tudo que Moisés desencadeia na pergunta retórica que ele faz para o povo de Israel, estão entrelaçados com o temor ao Senhor. Então, em segundo lugar, o que Deus requer de mim e de você em 2015? Obediência. Versículo 12, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você? Que ande em todos os seus caminhos. Andar em todos os seus caminhos aqui está associado à obediência, obedecer. Se Deus anda para a direita, você vai andar para a direita. Se Deus anda para a esquerda, você vai andar para a esquerda. Então, andar em todos os seus caminhos está associado à obediência. Aparece nesse texto no sentido de guardar, de praticar, de obedecer, de se submeter à direção, à orientação de Deus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a vida de fé é comparada a uma caminhada. No momento que nós temos um encontro com Cristo, que o Espírito Santo revela o nosso estado, o que nós éramos, de que forma que nós vivíamos, no momento que o Espírito Santo arranca as escamas dos nossos olhos, que a gente passa a entender, a ouvir a palavra de Deus, aquilo começa a fazer sentido, a Bíblia registra que se inicia uma caminhada com o Senhor, começa com um passo de fé, mas a obediência conduz a uma comunhão diária. À medida que você vai obedecendo ao Senhor, à medida que você vai andando nos caminhos que o Senhor tem para a sua vida, você vai desenvolvendo intimidade com o Senhor. Se somos tementes a Ele no sentido de respeitá-lo, reverenciá-lo, então naturalmente esse temor nos levará a uma vida de obediência. Da mesma forma que não existe cristianismo sem temor a Deus, não existe cristianismo sem obediência. Obediência é uma condição sine qua non para o cristão. Obedecer é uma das maiores demonstrações de amor, de temor, de reverência e de adoração a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu estou dizendo claramente para Ele, Senhor, eu confio, eu reconheço que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, então eu te obedeço. Mesmo que muitas vezes eu não compreenda, e eu aprendi isso com o pastor Rick Warren, a compreensão pode esperar, a obediência não. Os nossos filhos, às vezes, em casa, quem é pai sabe disso, né? Você manda o filho fazer uma coisa, vai tomar banho por quê? Aí você tem que ficar explicando, você tem que tomar banho, porque tem bactéria, vai comer tua pele, e aí tem hora que você vai tomar banho porque eu estou mandando. Não é assim? Ou só eu que faço isso? Minha mãezinha amada fazia isso comigo.
O cristão não tem que ficar, mas Senhor, por que você está mandando eu amar meu irmão? Meu irmão é chato, não vou amar ele não. Meu irmão, obedece, obedece. A compreensão pode esperar. De repente, você vai estar 3 anos depois, entendi por que ele me mandou fazer aquilo. Mas a obediência não pode esperar. Obediência tardia é desobediência. Quando um pai chega a gritar com o filho só obedece depois que o pai dá aquele surto, já é desobediência, não obedeceu mais nada. Então, a obediência não pode esperar. O entendimento pode, obediência não. Obediência tardia é desobediência. Jesus entrelaça obediência com amor. Numa passagem clássica do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha que coisa maravilhosa, como que obediência está entrelaçada com amor. A maior demonstração de amor que você pode ter para com o seu Deus, no seu relacionamento com Cristo, é obedecê-lo. É por isso que o amor também está na lista daquilo que devemos dar ao Senhor em 2015. Em terceiro lugar, Moisés lista o amor a Deus no texto que nós lemos. E agora, o Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, seu Deus, ande nos seus caminhos, que o ame. Deus espera de nossa parte não só o temor e a obediência, mas que tudo isso seja feito em amor. Em amor. E o amor é resultado de encantamento, o amor é resultado de gratidão, de reconhecimento de quem Ele é, do que Ele tem feito, do que Ele fez e faz por nós. Esse sentimento indescritível nasce em nós porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia por isso. Se não fosse Ele nos amar primeiro, nós ainda estaríamos numa condição de pedras, de embrutecidos, loucos, correndo atrás do vento aí fora, olhando para o próprio umbigo. E Ele nos amou, Ele nos deu sentido de existência, Ele nos revelou por que estamos aqui, e aí é requerido de nós esse amor. Uma consequência natural de quem é amado é amar. No capítulo 6, ou seja, 4 capítulos antes, Moisés tinha falado a mesma coisa para aquele povo. Capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio, Moisés fala a mesmíssima coisa. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quem repete isso no Novo Testamento? Jesus. Quando é inquirido pelos fariseus qual era a lei maior, Jesus repete exatamente isso. Então eu e você temos amado ao Senhor dessa maneira? Temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças? Em quarto lugar, Moisés registra que Deus espera que nós coloquemos a mão no arado e o sirvamos. É uma consequência também natural. Quem ama, serve. Se o nosso Senhor Jesus veio para servir, seus discípulos devem seguir os seus passos. Não existe reizinho no reino de Deus. Existe o rei, Jesus Cristo. Os outros todos no reino de Deus são servos. Não existe cristão inútil, não existe cristão sem serviço. Não existe cristão em stand-by, igual nossas televisões ficam em stand-by, né? Aquela luzinha vermelha. Não existe cristão com luzinha vermelha acesa. Cristão tem que estar ligadão o tempo todo. Não existe serviço a Deus que não contemple o serviço ao próximo. Não existe cristianismo onde o cristão não sirva o próximo, não sirva as pessoas que Deus colocou à sua volta. Tudo está entrelaçado, vocês percebem? Temor, obediência, amor, serviço. Mais uma vez, o sentimento adequado apresenta-se em forma de ação. Tudo no nosso relacionamento com Deus desemboca em ação, em mão no arado, em alguma coisa concreta na direção do outro. Se eu temo, eu obedeço. Se eu obedeço, eu amo. Se eu amo, eu sirvo. A graça não me deixa ficar parado. Uma vez conversando com um colega no seminário, ele confidenciou isso, que a graça de Cristo sobre a vida dele era um tormento. Mas em que sentido? A graça não me deixa ficar parado. A graça não me deixa olhar aquilo que precisa ser feito e não fazer. A graça não me deixa não amar.
Então ele confidenciou, a graça para ele era um tormento, a graça não me deixa ser mal, a graça me inclina o tempo todo a fazer o que eu tenho que fazer, a amar, a servir. Então a salvação em Cristo Jesus também nos concede um ministério, o ministério da diaconia. Todos nós somos chamados a fazer parte do ministério de serviço. Mesmo que você não use o colete amarelo aqui da Igreja Oceânica, Deus já deu um colete para você no reino dele. Amém? Você é chamado a fazer parte do ministério de serviço do reino de Deus full time. Não tem um momento na sua vida em que você fique assim, estou de férias. Até quando o pastor está de férias, ele tem que estar ligadão, tem que estar prestes a servir, sempre alerta. O cristão que não serve para ser cristão. A todos que salvou, Jesus agraciou com, no mínimo, um dom espiritual. Jesus agraciou com dons e talentos, justamente para que você pudesse servir, para que você gerasse, desse frutos, fosse bênção na vida do seu semelhante. Assim, então, não pode existir membro do corpo de Cristo que seja inútil. E aí eu faço uma pergunta, você tem servido a Deus e aos seus irmãos com paixão, com esse ímpeto, com sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que Deus tem concedido a você? Ou você já se pegou em casa com a luzinha vermelha acesa, em stand-by? A base de todo relacionamento com Deus se constitui em reverência, obediência, amor e serviço. Pessoas em que tais atitudes estejam presentes andarão no centro da vontade de Deus em qualquer ano de suas vidas. Pessoas que buscam viver diariamente isso que nós falamos até aqui, são pessoas que, independente das circunstâncias, independente do ano que estejam vivendo, independente da experiência que estejam experimentando, são pessoas que estão andando no centro da vontade de Deus. São pessoas que o amarão, o servirão em todos os dias. Pois se algum ser humano pode alegar amor a Deus, é alguém que reverencia, que guarda, que é apaixonado por sua palavra, que coloca em prática aquilo que ouve do seu Deus. Adoração e vida são inseparáveis. E aí uma pessoa que revela isso tudo para a gente de uma forma absolutamente clara. Jesus, eu vejo isso tudo aqui revelado na pessoa de Cristo. Jesus é o nosso exemplo de ser humano que viveu atendendo a esses requisitos listados por Moisés aqui em Deuteronômio. Jesus é essa pessoa de demonstrar reverência ao seu Deus, de demonstrar reverência no relacionamento com o seu Pai, de obedecer a tudo que o Pai o orientou, de amá-lo, de servi-lo. E Moisés esclarece no versículo 13 a finalidade, por que Deus requer isso do seu povo? É para satisfazer um capricho? É só porque é um Deus com crise existencial e quer ser bajulado pelos seus adoradores? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Por que Deus requer isso do seu povo? Versículo 13, Moisés esclarece a finalidade desses sentimentos e dessas ações que Deus espera de nós. É para o nosso próprio bem. Você leu isso? Guardar os mandamentos, os estatutos de Deus, reverenciá-lo, obedecê-lo, amá-lo e servi-lo, é para o nosso próprio bem. Deus não precisa da gente, meus irmãos. Deus não precisa da nossa adoração. Nenhum plano dele será frustrado se você deliberadamente ficar em casa de braço cruzado. Mas isso vai fazer mal para a sua vida, isso vai fazer mal para a sua existência, isso vai fazer mal para o seu existir. Deus nos quer o seu bem. Ele nos criou para que a gente viva em novidade de vida. Ele nos criou para sermos adoradores, para sermos pessoas que o amem, que se relacionem com Ele. E Ele sabe que só a vida nos padrões que Ele estabeleceu para a gente é possível, é capaz de proporcionar coisas boas para a nossa existência. Não tem como o ser humano ter uma vida, experimentar, viver bem, no sentido profundo e literal da palavra, viver em plenitude, em paz indizível, se não for obedecendo os estatutos estabelecidos por Deus. Sendo assim, a gente tem uma grande parcela de responsabilidade na questão de ter ou não ter um feliz 2015. Pela graça de Cristo, a vitória que Ele conquistou na cruz do Calvário e hoje, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos condições de atender a todos esses requisitos
que Deus espera de nós, amém? Você crê nisso? Em Jesus não é com a força do nosso braço, mas em Jesus é possível sim nós vivermos todos esses requisitos aqui. O Espírito Santo habita naquele que foi lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Então vai aqui a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tema, obedeça, ame, sirva com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua paixão a esse Deus. E o próprio bem desse Deus vai acompanhar você nesse novo ano, em todos os dias de 2015, em todos os demais dias da tua vida, amém? Então que você decida bem, que você tome a decisão correta diante do Senhor. Agora que você sabe o que Deus requer de você no ano de 2015, o que você vai fazer? Vamos começar orando, falando com Ele? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos falar com Ele. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos concede a possibilidade de, ano após ano, nos juntarmos diante do Senhor, e diante da Tua Palavra, o Senhor nos dá a possibilidade da gente rever, da gente fazer um balanço da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor, e o Senhor nos revela qual é a Sua vontade para a vida da gente, Pai. Eu te peço, nesse momento, que o Senhor ajude a Sua igreja, os Seus amados, aquelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus deu o seu sangue, que o Senhor nos ajude a viver, a colocar em prática a Tua Palavra, Senhor, por favor, que o nosso coração desenvolva todos os dias da nossa vida temor, obediência ao Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ensine a Te amar, Senhor, até para Te amar, Senhor, até para retribuir o Seu amor, a gente precisa da Tua intervenção, Senhor. Então, opera esse milagre na nossa vida, Senhor. Tira-nos de qualquer tipo de apatia, Senhor. Tira-nos de qualquer tipo de idolatria, Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma esteja voltada única e exclusivamente para Te adorar, para temer, para Te seguir, Senhor. Que o pecar contra o Senhor seja algo pavoroso na nossa vida, Senhor, que seja algo que tire, que roube a nossa paz, que nos perturbe, mas que ninguém aqui, Senhor, venha flertar com o pecado e ficar indiferente com relação a isso, Pai. Por favor, livra-nos do mal, livra-nos do nosso próprio mau caminho, que em 2015 possamos trilhar o Teu caminho, Senhor, andar na Tua direção, colocar os nossos passos nas Tuas pegadas, Senhor, e usufruir, Senhor, do bem que o Senhor tem para a vida da gente. Pai, nós pedimos isso e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês, queridos. Amém.